Maturidade emocional. Vamos entender o que de fato é isso? Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Natane Martins, sou psicóloga e eu vou explicar um pouquinho a respeito da maturidade emocional, o que de fato é uma pessoa madura emocionalmente, porque eu percebo que essa é uma dúvida bem frequente que chega até mim, né? Que a gente ouve muito falar da maturidade emocional, mas o que isso significa na prática ali, de fato, né? A maturidade emocional, ela é um conjunto, né? Um combo ali de habilidades emocionais, psicológicas e comportamentais, né, comportamentos que nós emitimos. Então, esse conjunto de habilidades forma ali a maturidade emocional. Ou seja, é quando o indivíduo ele consegue utilizar dessas habilidades dentro da capacidade, do potencial que ele tem. Então, a capacidade, o potencial tem que estar compatível dentro daquela idade, né, cronológica, a sua idade, o seu desenvolvimento neurológico, ou seja, o seu amadurecimento cerebral também, né, que te torna apto a executar determinadas coisas, essas habilidades, né, sejam emocionais, de reconhecer emoções, administrar melhor as emoções, saber o que fazer com elas, né? Melhor forma ali de se comportar, então habilidades de comportamento, habilidades sociais, comunicação, por exemplo, né? A empatia, assertividade, então é uma série de habilidades que vão se desenvolvendo ao longo da vida, ou pelo menos deveriam se desenvolver, né? Que forma aí esse conjunto que forma a maturidade emocional. Então, para ficar um pouco mais claro, um exemplo é uma criança de 4 anos, 3 aninhos de idade. Quando ela é contrariada e fica com raiva, fica frustrada, fica triste, ela se jogar no chão do supermercado, por exemplo, bater os pezinhos porque ela não pôde comprar aquilo que ela queria, ou comer aquele doce fora de hora, e ela briga e joga e se bate, fica com muita raiva e emite esse tipo de comportamento guiado por essa frustração e essa raiva, nós não podemos dizer que essa criança de 3 anos ela é imatura, que ela não tem maturidade emocional para lidar com o não no supermercado. Na verdade, esse comportamento dela é esperado, está compatível com a idade e o desenvolvimento neurológico que ela tem. Então, é o repertório que ela sabe, que ela tem, que ela aprendeu, que ela consegue fazer. Então, como é esperado e está compatível com a idade dela, ela não é imatura emocionalmente, ela está correspondendo com o potencial que ela tem ali. Então, é esperado esse comportamento dela. Agora, um adulto de 30 anos, no supermercado, ele é contrariado, acontece uma coisa que ele não gosta, ele se joga ali no corredor do supermercado e começa a se bater e fica com muita raiva e taca alguma coisa. É esperado que esse comportamento seja emitido por um adulto de 30 anos? Não. Caso isso aconteça, ele realmente é imaturo mesmo. A gente fala, nossa, pessoa imatura, é imatura emocionalmente. Claro que eu levei a um extremo, né, de um adulto se jogar no chão igual uma criança de 3 anos, mas foi um exemplo, né, foi o extremo, foi o oposto, mas foi um exemplo só para ficar claro essa questão de estar apto a executar alguma coisa dentro do seu potencial de execução. Então, uma criança de 2 anos, ela não é imatura, ela simplesmente está respondendo aquilo, o repertório que ela tem, e um adulto de 30 anos fazer a mesma coisa, aí sim é uma imaturidade. Por quê? Porque se espera de um adulto, quando ele é frustrado, quando ele fica com raiva, que ele resolva no diálogo, que ele busque se acalmar, se regular, que ele se retire do local, que ele não jogue ou quebre nada, né? Então, esses são os comportamentos esperados para um adulto, diferente da criança. Claro, tá? Vamos abrir um parênteses aqui, que eu não estou falando de nenhum caso de um transtorno ou de uma situação grave que leve uma pessoa a se comportar de uma forma disfuncional, atípica, tá? Então, estamos falando de uma maturidade, uma imaturidade emocional pertinente a um quadro ali de um indivíduo típico, tá? Sem nenhum comprometimento grave. Então, seguindo essa linha de raciocínio,
Isso que é a maturidade emocional. Já uma pessoa imatura emocionalmente é uma pessoa que ela tem pouco desenvolvido essas habilidades. É uma pessoa que não desenvolveu essas habilidades também conforme o esperado dentro do potencial que ela tem para fazer aquilo. E isso acontece por quê? Porque, como eu falei aqui, que a gente não nasce com essas habilidades. Essas habilidades, elas são adquiridas, são aprendidas, desenvolvidas e são treinadas, né? Treinadas e desenvolvidas ao longo da nossa vida. Inclusive, a gente não nasce com essas habilidades porque a gente está se desenvolvendo. Como eu expliquei da criança, ela não desenvolveu todas essas habilidades ainda. Essa é a boa notícia, ninguém nasce sabendo essas habilidades, então todo mundo pode aprender, treinar e se desenvolver. Então, uma pessoa que dentro daquilo que ela é capaz, dentro do seu potencial, não consegue executar, então ela tem baixa eficácia, ela tem pouco desenvolvida essas habilidades. Muito possivelmente porque não aprendeu. Né? Não tem como a gente desenvolver uma habilidade que a gente não nasce com ela sem aprender, sem alguém nos ensinar, sem a gente observar alguém fazendo, sem a gente aprender. Da mesma forma que aprendemos a falar, a andar, a comer com alguém nos ensinando e a gente observando as outras pessoas fazerem, com as habilidades emocionais é a mesma coisa, né? A maturidade emocional com as habilidades emocionais, psicológicas, comportamentais é a mesma coisa. Nós precisamos de um aprendizado. Então, por isso que existem pessoas imaturas emocionalmente, porque por algum motivo não aprenderam. Os pais muitas vezes não sabiam e não conseguiram ensinar e assim sucessivamente. Por isso nós observamos muitos adultos com comportamentos, com reações que não são compatíveis com aquilo que é esperado para a sua idade cronológica, seu desenvolvimento neurológico e seu potencial de execução. Então, para corrigir isso e desenvolver, é preciso que haja um estímulo para essas habilidades. Então, é preciso que essas habilidades sejam aprendidas, sejam estimuladas e então essa pessoa passe a ter essas habilidades. E aí ela amadurece emocionalmente. É possível aprender mesmo depois de adulto? Sim, é possível aprender. Inclusive, na própria psicoterapia, nós temos treino de habilidades sociais, nós temos psicoeducação sobre as emoções, né? Ampliamos o repertório comportamental. Então, existem várias técnicas da terapia que é possível trabalhar com esse desenvolvimento e esse aprendizado das habilidades. Isso contribui muito, né? Por quê? Porque uma imaturidade emocional, tendo em vista que é todo esse conjunto que eu falei, pode interferir e impactar em vários âmbitos da nossa vida, na verdade, no trabalho, nas nossas relações, nas nossas amizades, né, nossos estudos. Pode ter um impacto negativo, a falta, né, e a dificuldade no desenvolvimento dessas habilidades. Bom, é isso, é uma breve explicação, é mais simples, né, do que a gente imagina quando a gente fala maturidade emocional, parece algo muito mais complexo, mas nada mais é do que o desenvolvimento desse conjunto de habilidades. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se fez sentido, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.